A Anvisa aprovou a importação da vacina russa Sputnik V contra a Covid-19, mas, como a gente falou aqui já, com uma série de ressalvas. O virologista e professor da UFRJ, Amilcar Tanuri, elaborou um parecer com algumas medidas que poderiam atender às exigências da Anvisa em relação à segurança e à eficácia do imunizante. Nós conversamos agora, ao vivo, com ele. Bom dia, doutor Amilcar. Bom dia. Bom, É um prazer estar aqui com vocês. Ok. Como é que o senhor vê, então, essas restrições que foram colocadas pela Anvisa em relação à Sputnik V? Sim, eu acho que foi um avanço em relação à recusa anterior e penso que a gente pode chegar a um ponto comum com a Anvisa, né, de discutir algumas medidas que a gente possa fazer para mitigar qualquer tipo de dúvida que a Anvisa tem em relação à segurança e eficácia da Sputnik V, né? A gente tem que pensar o seguinte: nós estamos precisando da vacina com grande velocidade, precisamos vacinar com mais velocidade. O Brasil, agora que está chegando a 10% da população vacinada com 2 doses. Para você ter uma ideia, os Estados Unidos já está com mais quase 50%, Inglaterra também, e nós vimos nesses países uma queda muito rápida da incidência da doença, da mortalidade, e essa mortalidade e incidência da doença permaneceram baixas. Até eu dou um link já para os variantes, porque na Inglaterra existe a circulação do variante indiano, mas com a vacina que eles fizeram em massa, o variante indiano não apareceu em grande escala. Ele apareceu muito assim em poucos locais, mostrando a eficácia da vacina. Então, em relação ao Sputnik, a ideia nossa é que a gente possa utilizar uma quantidade de doses maior do que a Anvisa liberou. Então, nós estamos tentando uma reunião com eles para acomodar o parecer deles, agora atual, com a nossa necessidade e discutir como compatibilizar essas duas coisas. Porque a quantidade total de vacina que eles liberaram para a primeira importação foi 500 mil doses para todo o Nordeste, né? Ainda tem alguns municípios também pedindo. Então, a primeira importação seria de 10 milhões. Então, eu acho que a gente pode chegar a um bom termo nessa questão e a população ser vacinada, que é isso que a gente precisa, né, no caso, ter mais vacinas. O que mais poderia ser flexibilizado? Em que medida essa flexibilização poderia ser maior? Não, olha, a gente vai fazer da seguinte maneira: nós achamos que as medidas que a Anvisa colocou são boas. O problema, por exemplo, que teria que adaptar ainda o INCQS da Fiocruz para fazer os testes, a gente poderia pedir para, enquanto não se adaptasse o INCQS para fazer os testes de vírus replicante, eles aceitassem laudos de empresas internacionais que viessem com laudos validados. E assim acelerava a importação do primeiro lote. E outra situação que eles pediram um teste de eficácia, e a gente está discutindo com eles que tipo de teste de eficácia que eles querem que nós implementemos nos locais que vai ser aplicada a Sputnik V. Professor, quantas vacinas, então? Qual é o quantitativo que o senhor considera razoável para esse momento? E que justificativas vocês devem apresentar à Anvisa nessa reunião que vocês vão fazer para tentar melhorar as condições, né, colocadas pela agência? Sim, acho que a situação principal, eu penso que é a incidência ainda no Brasil, que continua muito alta. Certos locais, principalmente no Nordeste, nós temos a chance de ter uma terceira onda, não só no Nordeste, mas também no Sul do país, no Sudoeste, no Sudeste, em certos locais. Por quê? Aonde o vírus ainda não circulou, ou circulou com baixa intensidade, é onde tem pessoas suscetíveis. Então, por exemplo, o interior dos estados. Então, a gente pode ter uma terceira onda atacando principalmente o interior dos estados. Então, eu penso que a discussão deve partir por aí. Nós precisamos vacinar mais pessoas mais rapidamente. Para você ter uma ideia, o Brasil começou a vacinar em janeiro, já temos 5 meses de vacinação
e só 20% da população recebeu a primeira dose. Para você comparar com a Inglaterra, Israel, isso aí foi conseguido em 2 meses de vacinação 3. Essa vacinação rápida que deu esse bloqueio, né, que a gente chama de imunidade populacional, que fez com que a incidência do vírus caísse. Você vê que até no Chile, que está tendo uma pequena onda agora, e eles estão vacinados mais de 50% da população, você vê que teve a infecção, mas a mortalidade não subiu, entendeu? Então, mostra que a vacina é eficaz. Ela não só bloqueia a infecção, quanto a mortalidade, até em mais quantidade. Eu sou um grande adepto às vacinas. Quais vacinas? Qualquer vacina que teve uma fase 3 publicada numa revista científica. Por exemplo, a Sputnik foi publicada na Lancet. Então, isso dá uma certa confiança para todo mundo que a vacina não seja pouco potente, né? Muito pelo contrário, que ela seja bem potente, que a eficácia ficou acima de 90%. E também, em questão de toxicidade, ela é uma vacina feita com a mesma tecnologia da AstraZeneca, da Janssen. Então, para a gente, cientista, coisas feitas da mesma maneira têm que ter resultados parecidos. Então, nós não achamos e nem pensamos que seja plausível que a vacina Sputnik tem efeitos colaterais maiores que as outras. Por quê? Foram feitas da mesma forma e a dose vacinal também é muito parecida. Então, são esses aspectos que eu acho que agora, com essa aceitação da Anvisa, possa ser discutido no nível técnico, né? Para a gente poder chegar a um bom contento. Já que a gente não chegou ainda a essa imunização como a gente gostaria, hoje o Rio de Janeiro, por exemplo, monitora pelo menos 47 casos da cepa de origem na Índia do coronavírus. O senhor acredita que as barreiras sanitárias são suficientes, são a melhor forma da gente evitar a disseminação, principalmente dessa variante? Infelizmente, eu penso que não, mas a vacina sim. Por isso que eu sou um grande adepto à vacina, porque a vacina, quando você vacina uma pessoa, você está protegendo ela e a comunidade. Então, quando você chega a um nível de vacinação, você está atingindo quem vacinou, quem não vacinou. Por quê? Na cadeia de transmissão, a probabilidade do vírus pegar uma pessoa que não foi vacinada para depois passar para outra, começa a baixar quando você sobe de 50% de pessoas imunizadas. Então, isso tem um efeito populacional muito, assim, importante, muito favorável. Então, o que a gente precisa agora é imunizar o mais rápido possível, porque nós temos incertezas em relação a qual o tempo de duração da imunidade induzida pela vacina. Talvez o primeiro mundo vá ter que começar a fazer já uma terceira dose mais para frente, e a gente nem conseguiu vacinar 2 doses, entendeu? Então, nós estamos sempre para trás na evolução da doença, quando comparado com os outros países, né? Europeus e América, Canadá, Austrália também, né? Enfim, e a nossa curva epidêmica é uma curva muito complexa. Você vê que os casos não caem, né? Eles estão lá altos, permanecendo por várias semanas, e também a mortalidade está demorando para cair, né? Enfim, nós tivemos sim uma onda na Índia terrível, mas se você for ver, eles já estão na descendente no número de casos e mortes. Nós permanecemos ainda elevadas. Então, isso tudo é uma combinação de problemas. Por exemplo, o distanciamento social, a aglomeração, o uso de máscara, é muito complexo. E aí pouca vacinação, enfim, a mortalidade também sofre o impacto da desestruturação do sistema de saúde. Depois de 1 ano de pandemia seguido, as UTIs estão realmente super estressadas, os hospitais. Então, esse aspecto todo é muito importante a gente avaliar, né? É um somatório de problemas que faz com que nossa pandemia seja peculiar.
Amilcar Tanuri, que é virologista e professor da UFRJ, conversando agora com a gente sobre medidas que podem atender às exigências da Anvisa em relação à segurança da vacina Sputnik V. Muito obrigada pelas suas explicações. Até uma próxima, Amilcar. Obrigado a todos.